Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? E aí, meu querido, tá tentando entender o Supremo? Tá difícil? Bom, vamos lá, o ponto em que estamos. O ministro Fachin, ele disse que o processo do Lula, os processos do Lula deveriam ser transferidos para a Justiça Federal. As condenações foram anuladas e o processo vai para a Justiça Federal de Brasília, onde recomeçam de algum ponto que não se sabe exatamente, que talvez a própria Justiça Federal de Brasília tenha que decidir. Bom, e com isso ele disse também, né, só para colocar o contexto, ele disse também na sua decisão que o julgamento da suspeição do ministro Moro fica prejudicado, o julgamento fica prejudicado, pois se o processo foi anulado, não há mais o que discutir sobre suspeição. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes, que estava com o pedido de vistas, pautou, disse que ia pautou, quer dizer o seguinte, ele ia devolver hoje à segunda turma o processo que julga a suspeição do Moro e que ia julgar, ia colocar isso em julgamento. O Fachin apresentou uma questão de ordem, dizendo que ele, como relator, é que definia o andamento da sessão, o andamento do julgamento, sendo ele o relator do caso. De maneira que a bola passou para o campo do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E o que vai acontecer agora, Vera? Vota na segunda turma ou não, Vera? Então, essa é a grande discussão agora, né? O que me dizem os ministros da segunda turma, com os quais eu conversei, Cássia e Sardenberg, que uma vez já iniciado o julgamento na segunda turma, não cabe mais ao relator o poder de mexer o HC para lá ou para cá. Então, o Fachin não poderia, neste momento do processo, afetar a questão do plenário. Mas me lembraram que no início do julgamento desse HC da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o próprio Gilmar Mendes disse que aquilo deveria ir ao plenário. Só que, na ocasião, ficaram vencidos, porque votaram para ir para o plenário ele e o ministro Lewandowski, que ainda era quando Toffoli era presidente do Supremo, não tinha Cássio Nunes Marques, e votaram para que permanecesse na turma os ministros Celso de Mello, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Então, que essa questão já está vencida, esta sim já estaria preclusa, como se diz no linguajar jurídico, portanto, que tem que seguir o jogo, segue o baile. O ministro me falou, nós vamos prosseguir com o caso. Então, o que se tem aí é um impasse. E quem é o presidente da segunda turma? É o mesmo Gilmar Mendes. Então, ele tirou o processo lá do seu gabinete, que estava com pedido de vista, e já colocou na pauta, porque ele faz a pauta. E ele não vai aceitar que o ministro Fux intervenha na segunda turma e tire, arranque o HC de lá e leve ao plenário. Portanto, tem aí instalada uma crise bastante séria envolvendo vários atores do Supremo. É um caso de fogo no parquinho mesmo. Vamos dizer que, abrindo agora a sessão da segunda turma, se comece a discutir isso. O que o ministro Edson Fachin vai fazer? Vai dizer que mandou ao plenário, o ministro Gilmar Mendes vai dizer que não, que a coisa continua por lá. Qual a informação que acaba de chegar aqui no celular, para quem está nos olhando com imagem, está vendo que eu estou com um olho no peixe e outro no gato, um na tela e um aqui no celular, porque as coisas estão chegando. O ministro Fux está ouvindo os colegas e tentando uma solução. Então, tem uma reunião agora, uma reunião virtual, porque está cada um remotamente, tentando chegar a um consenso para mais esse impasse, Sardenberg. A reunião do Fux, provavelmente, Gilmar e Fachin. Não sei se junto, mas ele está ouvindo os dois e para tentar chegar a uma solução que resolva esse impasse. Eu acho que ele não vai dar uma decisão que contrarie o Gilmar, até porque eles já têm muitos embates. Ele vai tentar que eles cheguem a uma decisão por lá. Se a coisa continuar na segunda turma, Sardenberg e Cássia, uma coisa que eu apurei, que eu escrevi até mais cedo no meu blog
no Globo, é que uma das saídas do Fachin para não ser derrotado nessa questão da suspeição do Moro, é pedir vista. Então, voltar para ele esse caso. Até porque ele disse que ele já extinguiu esse HC com a sua decisão anterior, aquela de ontem, que devolveu os direitos políticos ao Lula e anulou todas as suas condenações. Ele disse que não existe mais esse HC da suspeição, que você não pode julgar suspeito um juiz que não tinha competência para julgar. Então, ele acha que a questão já está vencida. É um imbróglio jurídico tremendo e que mostra um casuísmo também muito grande dos ministros do Supremo. É isso, exatamente, é isso que eu ia te dizer, né? Porque a gente fica dizendo, não, a regra é essa, a regra é aquela, mas no final das contas é tudo gambiarra, né? Desculpe a expressão. É isso porque aí. O ministro o Gilmar, ele falou o seguinte, não, o caso tem que ir para o plenário. Perdeu. E o Fachin disse, não, o caso vai ficar aqui na segunda turma. Agora vira a história, né? Muda-se a maioria, e aí o Fachin diz, não, agora vai para o plenário. Aí os princípios mudam junto. Aí o Gilmar fala, não, agora fica aqui. Quer dizer, o que eles estão tentando é arranjar uma gambiarra para ver como é que fica isso, né? Agora, é preciso ressaltar que o ministro Luiz Fux, o presidente da corte, ele é a favor da Lava Jato, muito mais a favor da Lava Jato do que, enfim, ele é da turma da Lava Jato, né? Sempre foi, assim como o Fachin, mas essa decisão do Fachin de ontem, se você for ver, embora exista aí essa análise de que ele entregou os anéis para ficar com os dedos e não melar toda a operação, ela prejudica muito a Lava Jato, né? A gente tem aí, prejudica também o Supremo, a gente tem uma decisão que anula algo que foi decidido lá atrás, em 2018, 2017. Então, a Lava Jato já está muito ameaçada. Eu acho que, neste caso, o Fux vai agir mais como realmente um presidente de uma corte que está muito abalada, muito dividida, tentando minimizar os danos para a imagem institucional do próprio Supremo. 2 ministros fazendo um arranca-rabo na segunda turma, que é o que tende a acontecer se essa sessão começar sem que se tenha uma pacificação, é muito ruim para a imagem do Supremo num momento em que eles tentavam mostrar alguma união, naquele caso do Daniel Silveira, que eles estão tendo de se contrapor ao Bolsonaro no caso da pandemia. Então, o Supremo tinha outras prioridades e o lavajatismo versus anti-lavajatismo vem para bagunçar esse ambiente. Eu acho que isso interessa menos ao Fux do que, nesse momento, defender a Lava Jato, que já está em maus lençóis. Até os procuradores de Curitiba, quando você conversa com eles, eles não reagiram tão mal à decisão do Fachin de ontem. Eles acham que isso é menos pior do que perder toda a Lava Jato, como podia acontecer no caso da suspeição. Então, a Lava Jato ela já subiu no telhado, Sardenberg. Não, isso faz tempo, mas quando eu comentei com um ministro do Supremo que a operação Abafa, né, da Lava Jato, a operação Abafa estava ganhando todas, né, esse ministro, importante, disse, mas não vai ganhar todas. Vamos ver, né? Nesse caso aí, eu acho que a Lava Jato perde em qualquer circunstância. Perde se julgar a suspeição, já perdeu ontem com a decisão do Fachin, que volta a estaca zero praticamente, o caso do Lula, torna o Lula elegível, permite, por exemplo, ao Eduardo Cunha, que foi condenado também por Curitiba e que também nunca teve ligação direta com a Petrobras, pleitear a mesma coisa. E quem abriu essa avenida foi o ministro Edson Fachin, que até então era um lavajatista de 4 costados. Então não está muito nítido isso daí hoje em dia. Pode ser que ele tenha cometido um erro de estratégia, né? Ele está bastante isolado, está demonstrando que está agindo ali meio no... Um ministro falou para mim, o Fachin apertou o botão do pânico. Eu acho, porque ele pode ter pensado uma coisa e acabando dando outra, né? Exato. Bom, de todo modo, ficamos em Assembleia Geral Permanente. Eu vou estourar pipoca no micro-ondas aqui no escritório para assistir essa sessão, Sardenberg. Recomendo mesmo para vocês e para os ouvintes. Falou, até mais. Tchau, até mais. Tchau, até mais.